Hoje é a nossa segunda lição e a gente vai falar sobre o sorriso. Você gosta do seu sorriso? O seu sorriso está completo? Pois então, você acha importante a gente sorrir? Eu estou aprendendo a gostar do meu sorriso. Eu disse para vocês ontem, tudo que as pessoas ricas fazem as leva a construir a sua riqueza. E tudo que as pessoas pobres ou em condição de pobreza fazem leva essas pessoas a permanecer na pobreza. Então, hoje falando do sorriso, o que eu queria dizer para você? Muitas vezes a gente não cuida muito bem dos nossos dentes e quando a gente se dá conta, para cuidar, o tratamento fica muito caro. Você já ouviu alguém dizer que fez o orçamento e o tratamento ficou em R$ 1.000, 5.000, 10.000, 20 mil reais? Pois então, eu já ouvi falar. E essa é a orientação que eu queria deixar para você hoje. Não deixe isso acontecer, porque se a gente deixar, a gente vai gastar no futuro, daqui a meses, um dinheiro que podia estar guardado para a gente ficar rico. Então é melhor cuidar o quê? Dos dentes antes. E eu dei bobeira e recentemente eu não cuidei bem de um dente e eu estou tendo que fazer o tratamento dele de forma particular, porque estava doendo muito e a situação estava crítica e eu não consegui esperar para ser atendido no sistema de saúde pública. Então, eu espero que isso não aconteça com você. Imagina você ter que gastar um dinheiro daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e sem poder. E aí atrasa o seu procedimento de riqueza, subir a escada da riqueza, certo? Então, é melhor cuidar agora. E mais o que a gente pode tirar disso? O nosso sorriso também, ele pode nos colocar em situação de destaque nas empresas, como atendente, como negociador, como gerentes. Então, vale a pena a gente cuidar, ok? Então, fica essa dica para você aí. O nosso método de trabalho vai ser da seguinte forma: mostrar tudo que as pessoas em situação de pobreza faz que as mantém nessa situação, para a gente conseguir mudar e fazer igual os ricos fazem. Por quê? Por que os ricos são ricos? Porque eles pensam de uma forma diferente da gente e agem de uma forma diferente da gente. Então, se a gente conseguir pensar como os ricos, agir como os ricos, a gente inevitavelmente vai ficar rico também. Então, as nossas lições sempre serão assim, nos direcionando para fazer as coisas de forma que isso nos produza riqueza, ao invés de continuar nos mantendo na pobreza. Você consegue entender isso? Assim que a gente vai passar cada lição. Então, essa lição do nosso sorriso, dos nossos dentes, visa o quê? A gente cuidar hoje. Hoje mesmo a gente pode ir no posto de saúde da nossa cidade. Se não tem na sua cidade, vai na cidade vizinha e você vai fazer uma avaliação e cuidar dos seus dentes antes que se torne pior. E você vai ter um custo zero praticamente, só com o transporte. E isso pode proporcionar o quê? Uma riqueza mais rápida para você, ao invés de depois você ter que gastar com um tratamento dentário sem poder, ok? Então, assim que a gente vai estar trabalhando. E lembrando de guardar a grana de hoje, ok? Esse aqui é o cincão que eu vou guardar hoje. Ontem eu já guardei 5, mais 5 hoje, R$ 10. Quem não pode guardar 5, está guardando R$ 1, e quem pode guardar mais que 5, está guardando R$ 10, ok? Então esse aqui já está reservado para somar com outros irmãozinhos desse que vai produzir uma grande riqueza. Então, eu sugiro que você faça o mesmo. Se a gente distribuir toda a nossa grana com todo mundo e não guardar, como que a gente vai ficar rico? Ok? Uma outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: esses livros todos aqui eu já li, todos eles. Porém, eu não coloquei em prática. Olha só, agora é diferente. Eu comecei a estudar esses livros. Opa! Agora eu comecei a estudar esses livros. E eu comecei por esse daqui, ok? Então, eu vou sugerir a você o quê? Se você não tem condição de comprar nenhum desses livros, todos esses livros falam sobre riqueza, desenvolvimento pessoal,
São livros muito bons, a gente encontra na casa das pessoas ricas, ok? Eu sou pintor, ou melhor, eu estou pintor ainda, e toda casa de pessoas ricas eu encontro vários desses livros e outros mais. Então, por que essas pessoas são ricas? Porque estudaram. Então, eu decidi estudar de verdade cada livro desse aqui e outros também que estarei adquirindo, e comecei por esse. Eu quero deixar para você um parágrafo desse livro aqui. E outra coisa, se você não tem, como eu disse ontem, você pode ouvir o audiobook pelo YouTube, ok? Não precisa gastar comprando num primeiro momento. Vai guardando sua grana, beleza? Diz assim: eu disse que os homens enriquecem fazendo as coisas de um modo certo. E para fazer isso, os homens devem se tornar capazes de pensar de um modo certo. Ou seja, tudo começa no pensamento. E eu te pergunto uma coisa: tem como a gente interromper os nossos pensamentos? Tem algum botão que a gente aperta e interrompe? Bom, eu acredito que não, né? Então, os nossos pensamentos estão girando. E tudo que a gente faz baseado nos pensamentos que estão girando. Se os pensamentos são de pobreza, sempre a gente produz pobreza. Por isso, a gente precisa trocar os nossos pensamentos para pensamentos de riqueza. Então, o que vai ser produzido? Naturalmente, a riqueza. Foi um prazer ter estado com você até aqui. A gente se vê amanhã. Um abraço. Eu não poderia esquecer de mostrar para vocês, nessa aula também, a nossa escada da riqueza. Aqui. Essa é a nossa escada. Vamos trabalhar em cima de uma renda acima de R$ 1.000, acima de 2, 3, 4, 5 e acima de R$ 6.000, ok? E qual que é a ideia? Independente de onde a gente esteja nessa escada, a ideia é a gente continuar subindo e não ficar parado em algum ponto dela, ok? E ontem foi a nossa primeira lição. A gente falou sobre o tempo. Se você não viu, volte e vê essa lição. É muito importante. Ela é muito longa, mas eu pediria a você para ter um pouquinho de paciência, porque tem muita coisa boa lá. Lembrando que a gente vai subir essa escada, a gente vai enriquecer muito, porém, nós não vamos esquecer de cuidar da saúde física, da saúde mental, da saúde social e da saúde espiritual, ok? Nós precisamos ser pessoas completas, pessoas felizes e pessoas em paz. Desejo tudo isso para você. Então, agora sim, a gente se vê amanhã. Um abraço.